Pronto, agora estamos ao vivo e sim, vamos poder reiniciar a nossa live. São 17 horas e 6 minutos, então nós vamos ter aqui uma hora falando sobre educação. Eu estou aguardando aqui o professor Jarleno Oliveira. Pronto, o professor já entrou aqui. Nós já vamos estar conectando, vai estar dividindo aqui a tela comigo, e aí a gente vai estar batendo um papo sobre educação. A educação, hoje, eu acredito muito que a educação hoje é o principal meio para nós mudarmos a vida das pessoas. Então, essa para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que um meio é este, né? Então, plagiando o deputado Bacelar, que é um político que eu tenho muita relação, ele disse que sem educação não há solução. E, claro, eu tenho que concordar com ele. Acho que se os nossos dirigentes dessem mais atenção à educação, nós não estaríamos passando por tantas questões difíceis como hoje. Professor Jarlene já está aqui conosco, mas a imagem dele ainda não está aparecendo. A imagem está aparecendo para o senhor, professor? Engraçado, eu lhe ouço bem, lhe vejo bem, mas não me vejo na tela, apesar da conexão estar funcionando perfeitamente aqui. Já fiz outros testes e a operação da internet está tranquilo. Se não lhe for incômodo, podemos seguir aqui até ver se estabiliza. Se não, podemos tentar de novo. Eu fico à sua disposição. Vamos fazer o seguinte, claro que se não só eu poder te ver, como os nossos ouvintes poderem me ver, isso é muito gratificante, né? A gente tenta mais uma vez, se isso não der certo, aí a gente continua assim, não tem problema, o importante é justamente a informação que você vai dar aqui para todos nós. E aí, em um outro momento, a gente refaz a live, e aí já com a sua imagem, e também, claro, uma hora não dá para discutir sobre educação, né? Muito pouco tempo. Tentar mais uma vez, então eu vou. O professor Jaleno já saiu, ele vai tentar entrar novamente. Na verdade, tentar não, ele vai entrar novamente e vai ver se agora ele consegue ser visto. O objetivo, claro, é que a gente possa estar aqui se vendo, né? E não só ele, mas vocês também, para que a live possa ser um pouco mais dinâmica, né? A interação visual é muito importante para a gente, né? Isso tem uma relação. Embora hoje mesmo de manhã eu dei uma entrevista na rádio e foi uma entrevista por telefone. Então, não tem nenhum tipo de problema. Professor, eu já lhe convidei, você só precisa aceitar para a gente ver aí como é que se agora vai conseguir exibir também o seu vídeo. Bom, estamos plena quarta-feira, e pleno isolamento, né, diante da pandemia, aonde tudo está acontecendo. E a gente precisa, mais do que nunca, de informação. Eu sou daqueles que é melhor pecar por excesso do que por falta. Então, vamos nos informar em todos os aspectos, até porque existirá o pós-pandemia. E aí, isso é muito importante. Eu vou estar aqui convidando novamente o professor, já está aqui, para ele poder participar conosco. Ele vai estar aceitando agora, está aqui aguardando, né, o professor Jaleno. Ele já deu um ok aqui, eu já o convidei. Agora é só ele aceitar e esperar que a imagem dele apareça. Afinal de contas, um homem simpático como Jaleno precisa estar aqui exposto para todos os colegas. Né? E aí a gente bateu um papo. Mas se também a imagem não aparecer, não tem problema. Tenho certeza que ele também já está acostumado aí a dar muitas entrevistas via telefone. E o importante é a gente estar batendo esse papo. Eu já pedi aqui, estou aguardando o Jaleno aceitar e não aparece o convite. Pois é, vou fazer novamente, professor. Não tem problema, estou aqui, refiz o convite agora, novamente para o senhor.
Vamos ver se agora aparece. Pronto, apareceu aqui, já aceitou o convite. A imagem ainda não aparece, mas o professor está me ouvindo? Eu estou ouvindo, Átila, e muito chateado, porque essa com certeza deve ser a vigésima pouca live com a qual eu tenho contribuído, e estava muito ansioso para trocar essa ideia com você, por tudo que você representa, né, por todos os projetos que você tem encabeçado, e infelizmente estamos tendo esse grave problema de conexão aqui, grave e surpreendente, né? Eu estou vendo aqui muita gente participando, muitas pessoas da minha equipe aqui, meu sócio Ciro aqui, que me acompanha muito, e já troquei a conexão 3 vezes. As 3 está apontando para mim aqui no sistema como de ótimo, de bom a ótimo a conexão. Tanto, né? Mas eu estou à disposição. Acho que, infelizmente, a gente vai passar muito por isso no Brasil, por causa das dificuldades que nós temos com as nossas redes. E como você falou muito bem no início, quando a gente se propõe a fazer um programa ao vivo, a gente se propõe a esse tipo de desafio também. Então, vamos ver se a internet vai aparecer o vídeo aí, mas de qualquer forma estou aqui. Na verdade, existe agora uma concorrência muito grande, né? As pessoas estão através, não só as lives, como a escola, ou seja, a internet está sendo muito utilizada. Então, talvez tenha sido isso, esse tráfego nesse horário esteja muito congestionado, mas o importante, professor, é que o senhor está aqui conosco e vai poder colaborar muito com informação sobre a educação. Em primeiro lugar, queria agradecer sua generosidade de estar aqui comigo hoje, debatendo de um tema que para mim é fundamental. Eu já ensino há alguns anos e tenho um amor imenso pela vida de professor. Não só como professor de educação física profissional, eu já trabalhei muito, tanto em escola como em academia, mas como também professor universitário, já que sou administrador e tenho uma lida. Então, sou apaixonado. Então, falar sobre educação, para mim, é maravilhoso. E falar com educação com alguém que tem uma vivência como a sua é fantástico. Então, muito obrigado pela sua generosidade. Que é isso, eu que agradeço muitíssimo o convite. Agradeço as palavras elogiosas com qual você iniciou a live. Eu estou acompanhando desde o iniciozinho. Então, agradeço muito também como você foi bastante generoso com as suas palavras a meu respeito para introduzir aí. O que eu posso lhe garantir, meu amigo, é que nós temos muito com quem conversar. Esse momento é um momento em que, quanto mais canais de comunicação forem disponibilizados, isso é importante para que todos nós possamos exercer uma cidadania, né, consciente e falar de educação, falar de esporte, falar de política, sem necessariamente entrar em dilemas ideológicos, mas com projeto, com um pensamento no futuro, né? Pensando em estratégias e não pensando em pessoas. Isso é muito importante e por isso eu agradeço o convite mais uma vez, saber que estou aqui compartilhando com uma pessoa também que tem essa mesma visão e que pensa no futuro. Educação é pensar no futuro, Átila. Não de forma demagógica, é pensar numa estrutura de futuro. Não existe um país, não existe política, não existe vivência social sem educação. Verdade, verdade. Professor, não podemos iniciar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, sem falar de pandemia, sem ouvir a sua palavra diante desse momento ímpar que nós estamos vivenciando, aonde não só a restrição de diversas questões, mas principalmente a morte e, de uma certa forma, o medo que está se alastrando aí, né? Então, assim, qual é a sua palavra hoje, qual é o seu sentimento hoje, diante desse momento que a gente vem vivendo? Primeiro, Átila, é interessante você falar que a gente precisa contextualizar o nosso cenário, né? E o nosso cenário é, sobretudo, o cenário de falta ou de ruído na comunicação. A Organização Mundial de Saúde vai e volta nas suas diretrizes
milhares de vezes. Os estados e municípios estão agora acusados e suspeitos de casos de corrupção, com compra de respiradores, com aquisição de equipamentos e materiais para o cuidado. Então, a gente falar da pandemia, falar de vidas, falar de sonhos, falar de projetos, sem tocar na circunstância da ausência absoluta de informação clara, adequada, transparente, para que a gente possa contextualizar o cenário. Isso é muito importante. Eu posso dizer que uma pessoa como eu, uma pessoa como você, que tem acesso a várias fontes de informação, consegue fazer análises, mas a grande maioria, talvez, sei lá, 90% da população não devidamente educada, vulnerável, ela fica perdida, né? Sem emprego, sem renda, sem receita, com todas as opções que ele tinha de liberdade absolutamente travadas e restritas. Então, a pandemia ela não é só uma questão da doença causada pelo Covid, mas ela é uma questão de crise moral, crise ética, crise social. Né? A gente está passando hoje, talvez, por um dos maiores desafios da humanidade. E, infelizmente, se o desafio fosse só uma questão de política pública de saúde, se fosse só uma questão relacionada à descoberta ou não da vacina, à descoberta ou não de um medicamento, a gente poderia dizer que poderia tratar a crise tratando das questões de saúde. Mas, infelizmente, a gente está vendo uma série de outros fatores que estão aumentando, potencializando essa crise. Desde os casos de corrupção, como os casos de desinformação que a gente vem observando. Então, sem dúvida alguma, o cenário ele é catastrófico para todas e quaisquer segmentos sociais, todas e quaisquer áreas com as quais a gente aborda. E a gente só vai conseguir superar isso, querido, fazendo isso que você está se propondo e com o qual você está apresentando aqui, com diálogo, com interação, com compartilhamento de ideias. E por isso que é muito importante esse seu papel e lhe agradeço mais uma vez. Quem agradece, fica feliz, sou eu, de estarmos aqui falando sobre educação, que graças a Deus é um assunto que é muito amplo. Né? Quando você fala de educação, não é só do ensino, é tanta coisa, é a política, é a saúde, é o esporte. A educação tem uma relação, acho que com todas as outras áreas. Né? Então, falar aqui, falar com você é muito bom. O professor também não queria iniciar esse bate-papo sem nós falarmos do que está acontecendo no mundo, né? E que teve um estopim agora nos Estados Unidos, que é com relação aos protestos de racismo. Né? Uma coisa que lá aconteceu agora, que acontece todos os dias na nossa periferia e muitas vezes não é visto. Mas a questão é que estamos vivendo um momento diferenciado. Né? Então, assim, como é que você vê aí o mundo hoje diante desses protestos, diante do racismo, desse preconceito que está aí acerbado em muitas pessoas? Perfeita a pergunta, perfeito a contextualização, sem dúvida alguma. Os incidentes que tomaram conta das ruas no mundo, como a bandeira do antirracismo, antifascismo, é um contexto social que precisa ser muito estudado e refletido. Eu queria deixar bem claro aqui, Tátila, infelizmente eu não estou podendo lhe olhar no olho, mas estou vendo você, estou vendo as pessoas que estão entrando. Então eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: o racismo é um grande problema na sociedade mundial. Isso não é uma questão dos Estados Unidos, não é uma questão brasileira, não é uma questão... Agora, não obstante eu entender a necessidade de nós criarmos cada vez mais efetivas políticas de combate ao racismo, eu não acredito que nós vivemos numa sociedade racista. Eu não acredito que nós vivemos com uma instituição do racismo. Nós não temos um racismo institucional. O que não quer dizer que nós não tenhamos pessoas racistas. Essa, para mim, é uma diferença importante, porque quando eu levanto a bandeira do antirracismo e digo, por exemplo, que a sociedade precisa combater o racismo porque não admite negros em determinadas situações.
Pô, a gente teve uns presidentes dos Estados Unidos negro, nós tivemos ministro do Supremo negro, nós temos, mas ainda não é a maioria. Mas não é a maioria porque nós temos menos de 200 anos de história de fim da escravidão. Existe um processo em relação a isso e nós não vivemos um apartheid institucional. Vivemos um racismo cultural, mas não um apartheid institucional. Ah, professor, mas há diferença? Há diferença. A diferença para que a gente consiga implantar que se há ainda pessoas racistas, e as há, eu não estou negando isso, é uma questão cultural. Então é uma questão de educação. Não é uma questão institucional. Não adianta eu combater. Eu tenho visto muito interessante, e aqui vai a minha crítica, as pessoas tentando confundir o combate ou a crítica ao governo, o combate ou a crítica a este governo, ou ao governo Trump, ou a outro governo europeu, qualquer que seja ele, com o combate ao racismo. Para mim é muito importante que a bandeira antirracista envolva uma questão de abordagem cultural, de mudança de postura na educação das pessoas, de mudança de critérios da educação, e não como bandeira política. No momento em que se torna uma bandeira política, a gente perde um pouco a essência do combate ao racismo. Existem pessoas, muitas, que estão se aproveitando da bandeira do antirracismo para criar uma divergência ideológica e política. Isso é muito complicado, porque com isso a gente termina manipulando. O Gramsci faz assim, você usa um processo ideológico para manipular a massa. Né? É uma manipulação de conveniência. Se eu chego para você hoje aqui e digo assim, ó, eu sou antirracista, você não está me vendo, mas eu sou negro, nascido e criado na liberdade. Né? Muitas das pessoas com quem eu convivo hoje, que se dizem antirracistas, nunca pisaram em Paripe, em Piripiri, onde eu veraneava, onde eu passava as férias em São Tomé de Paripe. Muitas das pessoas que hoje levantam a bandeira contra o racismo nunca viram a saída do Ileaê, no Curuzu, que era o bairro onde eu morei. Então, estão, infelizmente, foi muito boa essa pergunta sua, porque tem tudo a ver com o nosso tema, infelizmente, estão se apropriando da bandeira antirracista com uma versão absolutamente equivocada. Queremos combater o racismo? Queremos. Então, passemos a adotar mecanismos na educação. Então, educar o povo, transformar a cultura do povo numa cultura efetivamente humanitária, né, com uma visão humanitária, isso sim é uma verdadeira bandeira antirracista. Povo educado não se deixa ser escravizado. Parafraseando a frase infeliz do presidente, eu entendo que a educação é o único, não é o melhor, é o único mecanismo para que a gente se entenda enquanto cidadão, né? Não branco, negro, pardo, índio, como cidadão. Então essa é a questão. O mundo, infelizmente, veja, nós vivemos no Brasil, obviamente, uma polarização política, não vou aqui dizer se por culpa de A, de B, de C, mas uma polarização política. Minha avó costumava dizer que quando dois não querem, eu não brigo. Então eu não posso acusar o outro de querer polarizar, se eu também polarizo. Mas vamos lá. Vivemos um sistema de polarização política no Brasil. Nos Estados Unidos vai haver uma eleição presidencial agora. Então estão aproveitando como bandeira política o que deveria ser uma bandeira cultural. O que deveria ser uma proposta. Se você, meu amigo, convidar qualquer pessoa do movimento negro para debater a questão do racismo, primeiro ele vai dizer que nós não podemos debater porque nós não temos lugar de fala, o que para mim já é um discurso excludente. Segundo, ele vai dizer que a política dele envolve questões de cotas, e quando para mim as cotas deveriam ser sociais e não raciais. Né? Deve haver cotas? Lógico que deve, porque nós somos um país que ainda tem sistemas excludentes, mas nós somos um país em que 70% das pessoas que vão para as universidades públicas é a classe A e B. E ninguém fala isso. Ninguém comenta isso. Então, a classe A, o filho de uma pessoa que tem condições, que estudou em colégio particular, é quem vai depois usufruir dos benefícios do ensino superior público. E isso é um problema. Porque a gente não visa, não olha, não enxerga a educação de base, a educação fundamental, como uma prioridade. Veja, me desculpe se eu estiver me alongando, você me dá um toque aí porque eu não estou ligando. Não, perfeito. Veja,
Eu vou dar um exemplo para você, por que eu estou querendo fazer essa distinção entre uma bandeira legítima, antirracista e pró-educação, de uma bandeira que termina se apropriando indevidamente disso. Vou dar a você um exemplo, você vai lembrar. O ano 2019, nós tivemos inúmeras manifestações de pessoas indo à rua querendo garantir melhoria na qualidade de ensino e criticando algumas contingências orçamentárias promovidas pelo governo federal. Bom, eu não vou discutir aqui se as contingências eram ou não eram necessárias, isso é uma questão de economia mais ampla. Mas eu vou dar a você a incoerência do cidadão brigar com o governo federal, dizendo que as contingências na área de educação voltadas para ensino público superior é que estaria trazendo um prejuízo à nossa educação. Quando desde 88, a educação fundamental, básica, média no Brasil, é responsabilidade do Estado e dos municípios. E ninguém se atentou para isso. Se nós temos uma crise grave de educação no Brasil hoje, não é responsabilidade do governo federal. É a missão dos nossos governadores e dos nossos prefeitos. É a missão dos nossos... É o desafio, o Átila, eu tenho quase 20 anos de magistério de ensino superior. Com graduação, com pós-graduação, com doutorado, com mestrado, quase 20 anos, querido. E eu faço essa pergunta a todo mundo e vou fazer para você também. Mesmo aquelas pessoas engajadas, politicamente conscientes, que eu faço assim, quem você votou nas últimas eleições para vereador, deputado estadual, deputado federal e senador? E se você sabe em que ele votou, quais os projetos de lei que ele defendeu? O que é que ele foi ao parlamento levantar bandeira e questionar? Quais os projetos de lei que ele teve aprovado? Quais que ele teve que foram arquivados? Ninguém sabe. Do juiz, do desembargador, ao peão de obra. Não sabe. A gente critica o governo federal, mas não sabe nem o que está criticando. Então, voltando a esse exemplo das manifestações em favor da educação lá de 2019, então as pessoas criticavam a contingência que o governo federal fez em relação às verbas de educação para o ensino superior, mas esqueceram, por exemplo, na Bahia, o nosso governador estava sem pagar professor da UNEB, e a UNEB estava em greve. Aí o cara ia brigar pelo ensino superior, que atende 70% da população de classe A, e esquece de brigar pelo colégio público estadual da bairro que foi fechado, pelo colégio público municipal que está com problema sério, não tem merenda, o desvio da merenda, o professor recebe mal, pessimamente qualificado por culpa do ente estatal. Nós tivemos crises e denúncias horríveis sobre a gestão da educação no Estado, na Bahia, aqui falando aqui do nosso contexto, e as pessoas vão para a rua falar do governo federal. Me desculpe, isso é uma apropriação equivocada. Então, da mesma forma, estou usando como exemplo, como metáfora, como comparação, da mesma forma que lá em 2019 as pessoas não sabiam que bandeira era aquela que elas estavam levantando em prol da educação. Sabe? Vamos defender a educação? Vamos. Então vamos defender aquela escolinha. Quantas creches tem no seu bairro? Quantas pessoas atendem? Né? Se o ensino infantil, o ensino fundamental está sendo devidamente tratado, porque a criança, o adolescente, o pré-adolescente ou adolescente, é aí que se forma a base da educação brasileira. Não é no ensino superior. A gente está se voltando muito para o ensino superior, que é importante, e nós tínhamos uma deficiência enorme, e estamos passando por uma crise enorme, né, no ensino superior, mas se eu não formar um cidadão desde o ensino fundamental, eu vou ter analfabetos funcionais. É o que nós temos tido. Analfabetos funcionais. Quem vai continuar usufruindo da educação do ensino superior de qualidade é quem pode pagar por isso, ou quem pode pagar por um ensino fundamental de qualidade para ter uma boa nota no Enem e, com isso, ascender para a instituição de ensino superior pública, que é o que acontece. O aluno da periferia, com problemas de conexão de internet, com problemas com deficiências que vão desde deficiências sociais até, efetivamente, uma questão material. Eu não gosto de colocar
o material como elemento, porque você também tem muitos casos de sucesso de pessoas que não tinham o bom material. Mas tudo isso, quando você soma os fatores, essa pessoa com certeza não vai ter a mesma condição de ascender. E aí é que vem a questão do racismo. O racismo parece que é uma questão de raça, mas é uma questão social, porque ele não ascendeu. E não ascendeu porque o Estado não lhe deu oportunidade. E não lhe deu oportunidade porque não garantiu uma educação básica de qualidade. Essa é a questão. Então, vamos para a rua combater o racismo? Vamos, mas vamos combater sabendo o seguinte, vamos investir em projetos de educação, de ensino básico, de ensino fundamental. Não vamos ficar construindo escolas, mas vamos ficar otimizando, capacitando os professores, criando metodologias de integração, criando metodologias de participação, fiscalizando as verbas de merenda, as verbas destinadas às escolas, verificando onde as escolas foram abertas, onde é que elas foram fechadas, se não se trata de mero marketing eleitoral. Cara, o governo do Estado atualmente foi um dos que mais fechou escolas para construir outras. Isso em dados, em números. Não é fake news, é dado estatístico. Eu não consigo entender como você está pensando uma boa gestão da educação, e com isso sim que se combate o racismo de qualidade, combate real à exclusão, que não é só racial, ela é social. Aí sim a gente precisa entender que bandeira eu vou levantar para pensar numa política pública em prol da educação, em prol da igualdade, em prol da sociedade. É interessante tudo isso que você está falando, porque, na verdade, nós estamos muito acostumados a lutar apenas por um título, e não necessariamente para o contexto todo da matéria. Perfeito. A pessoa lê ali o título e aí acaba, mas não sabe, na verdade, o conteúdo daquilo, né? E nós não podemos negar que hoje a educação municipal e a estadual realmente são as fundamentais, são as que darão base, né? Eu conheço diversas pessoas, né, mais velhas que eu, que só fizeram até o 2º grau e que têm um nível cultural enorme no português, na matemática, em diversas outras questões, e que hoje, na verdade, você passa só para não entrar na pesquisa, na estimativa de reprovado. Né? Então, a qualidade, não tenha dúvida nenhuma. E uma coisa que é real, inclusive a gente está vendo isso aqui agora, é justamente que não existe um preparo, não existe uma qualificação para o professor. Né? Hoje, muitos professores tiveram que aprender a usar a tecnologia agora, diante desse problema, para poder justamente seguirem um cronograma. Perfeito. E eu vou dizer bem, as pessoas às vezes falam assim, eu trabalho com educação há algum tempo, né? Não só com especialização, mas na prática. Já fui professor de escola pública estadual, o Colégio Georgina Ramos da Silva, isso já tem um bom tempo, e conheci também, como estudioso, como cientista social, a realidade, e vivenciando essa realidade, como eu disse, eu nasci e criado no Largo do Cieiro, na Liberdade, né? De onde eu vim, onde eu tenho minhas raízes, onde eu me formei enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? Então eu posso dizer assim, a gente não tem a consciência do grau de negligência que os poderes públicos estaduais e municipais têm para com a educação. Não tem consciência. Watson, qualquer coisa que a gente fale aqui, qualquer coisa que a gente converse aqui, não vai conseguir reproduzir a real situação dos colégios públicos municipais e estaduais. E eu vou dizer de novo, desde 1988 é do município e é do Estado, são dos municípios e dos estados, a responsabilidade pela gestão da educação no ensino médio e no ensino fundamental e no ensino infantil, no infantil, né? No que a gente chama de pré-escola, que é aquela que ainda está fora do ciclo, as chamadas creches ou aqueles espaços da educação infantil. É um absurdo que a gente imagine que a filha da minha empregada não vai ter uma educação da forma como a minha filha vai ter. Isso é
um racismo institucional. Mas isso é porque eu sou racista ou porque o Estado é racista? Não, é porque não está investindo em educação. Então o racismo ele se torna uma gravidade em pleno século XXI. A gente imagine, nós estávamos tratando questão de pele, questão de igualdade racial. A gente era para estar discutindo aqui como ir à Lua, como descobrir os mares, como cuidar do meio ambiente, como cuidar um do outro, como sermos solidários. O mundo é um só, a gente não conseguiu entender que o planeta é um só e não temos outro, e a gente precisa cuidar dele e viver nele. Então não é possível que a gente passe mais este século dando passos atrás. Aí eu repito, não é um problema de levantar uma bandeira e gritar contra Bolsonaro, fulano, Beltrano, Cicrano. E veja, eu quero mais que se explodam todos eles, não estou aqui defendendo ninguém. Mas é porque nós precisamos ter uma bandeira real, adequada, propositiva, né? Uma bandeira que, de fato, enxergue o problema e traga soluções para esse problema. Eu odeio ser manipulado. Eu odeio entender que estou me manipulando informações. Vamos para a rua defender o racismo. Nada. Você não está preocupado com isso, nada. Você não está preocupado como é que você vai corrigir isso com uma educação adequada. Vamos... é um absurdo contingenciar verbas da educação. Sim, o seu município está fazendo o quê com a educação? Não sei. Os vereadores estão autorizando, aprovando? Não sei. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou aqui na Bahia o fechamento das portas do colégio... o Corredor da Vitória, esqueci o nome agora, meu Deus. Deu um branco. Odorico. E sobre a falaciosa tese de que seriam construir outros na periferia. Quer dizer, eu esqueço que naquela localidade ali você tem bairros pobres de pessoas carentes, você tem a realidade de mães que trabalham em bairros ricos e que levam seus filhos até ali, você tem ali uma série de ambientes, desde ali ao redor da Barra, ao redor de Ondina, o Calabar... Calabar, por exemplo. Não, vamos construir mais perto. Mais perto. A gente tem que entender que o que a gente precisa não é destruir, construir escolas, não é espaço físico. Isso só serve para político inaugurar e sair bem na foto. A gente precisa entender que a gente precisa de um projeto de política pública na área da educação que foque em metas de qualidade. E isso nós não temos. Átila, depois de não sei quantos anos, nós continuamos um dos piores nos índices mundial de educação. A gente precisa entender que o nosso aluno não lê, não faz conta, não interpreta, não entende, tem péssimos hábitos em relação à literatura e o cara quer incluir na matriz curricular francês, espanhol, inglês. Isso para mim é uma falácia. E uma falácia das grandes. O cara não consegue entender. Então, meu irmão, sem querer ficar viajando muito, e eu sei que você tem muito o que falar também, quero lhe ouvir, mas é importante que a gente perceba, e eu lhe agradeço novamente por essa oportunidade. Eu já tenho aqui, já venho trabalhando e insistindo nisso há algum tempo, batendo nessa tecla há algum tempo, que infelizmente estamos sendo manipulados para não entendermos qual é a real fonte do problema. Né? E a fonte do problema pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. Eu não tenho que estar em Salvador, na Bahia, eu estar em Coração de Maria, ou eu estar em Irará, ou eu estar em Jeremoabo, levantando a bandeira do antirracismo do governo federal. Não. Eu tenho que levantar a bandeira assim, vem cá, o meu município está gastando quanto com a educação, que a responsabilidade é dele. O meu município, os meus vereadores... A gente vive num país, num estado, em que os vereadores reajustam os seus respectivos salários, criam mecanismos de benefícios e indenizações para si, e verbas de gabinete, e tome mais dinheiro que vai saindo. Você sabe quanto a Assembleia Legislativa do Estado gastou? A Assembleia Legislativa não é o Estado da Bahia. A Assembleia Legislativa do Estado gastou, agora no período de pandemia, em publicidade, mais de 50 milhões de reais. A Assembleia Legislativa. Tá? Não é o Estado da Bahia. O Estado gastou mais. Outro dia eu coloquei na rede social uma foto da Prefeitura de Salvador
colocando um outdoor enorme assim, estamos distribuindo não sei quantas cestas básicas para os alunos, não sei quantas mil cestas básicas. Isso é propaganda eleitoral. Quanto custou essa propaganda? Quanto de Não dinheiro? só, não só a propaganda, como também a entrega, que hoje você vê aí nas prefeituras, bairros, fazendo política e também os candidatos. Colocando lá o logomarca, a foto, e o cara indo lá apresentar. Eu vou falar para você, assim, para não parecer que a gente está criticando o local, vou dizer, o Trump, lá nos Estados Unidos, quando pensou no auxílio emergencial norte-americano, pensou em dar um cheque. Né? O auxílio emergencial norte-americano, o primeiro projeto era um cheque com a foto do presidente. E, obviamente, o Congresso de lá barrou essa ideia louca. Você já imaginou se o Bolsonaro sugerisse que esses R$ 600 fosse dado na forma de um cheque com a foto do presidente? Que loucura, que absurdo. Todo mundo vai dizer, pô, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso é inaceitável. Olha, por que eu aceito que o prefeito dê uma cesta básica com a sua foto e vá lá para frente? E o pior, vai gastar, sei lá, 1 milhão em cesta básica e 2 milhões para divulgar que deu a cesta básica. Vai gastar 1 milhão em auxílio emergencial e 10 para fazer propaganda de que deu auxílio emergencial. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, quando a gente vai trabalhar, como a gente está falando aqui de processos de educação, vamos pensar na educação no meu bairro. Vamos pensar na educação na minha cidade. O carinha lá de Jeremoabo, ele está passando fome agora, ele está com o filho dele que não consegue chegar numa instituição de ensino, ele não consegue alcançar uma nota boa no Enem. O problema dele não é lá no governo federal, não. O problema dele não é com o Bolsonaro, não. O problema dele é com o prefeito dele, com a Câmara de Vereadores dele. Você viu aqui agora, o que não sei se você percebeu, o Tribunal de Justiça da Bahia ia antecipar as verbas indenizatórias de 2020 de 2021 para os seus juízes. Antecipar a verba indenizatória, Atila, em período de pandemia, em período de crise econômica, as pessoas morrendo e passando fome. Então eu vou levantar bandeira de antirracismo? De jeito nenhum. Agora, me chame para ir para a rua para criticar a educação de qualidade no ensino médio, no ensino fundamental, a responsabilidade do prefeito, a responsabilidade do vereador, a responsabilidade do governador do estado, a responsabilidade do deputado estadual. Onde estão os nossos deputados estaduais, Atila Torres? Me explique. Estão passando a sua pandemia, a sua quarentena onde? Encastelados? Fazendo o quê? Que proposições? Gastando milhões em publicidade, mais outros milhões em verbas de gabinete, mais outros milhões em dinheiro de verbas indenizatórias. Isso é um absurdo. Eu vi outro dia um levantamento do gasto com combustível da Assembleia Legislativa daqui, de outros estados. Eu disse, esse cara está gastando tanto combustível como? Se a gente não está podendo sair de casa. Se as pessoas estão impedidas, têm medidas restritivas. Então, quando a gente fala em educação, meu irmão, a gente precisa pensar num povo educado, num povo que consiga interpretar essas informações, num povo que não seja manipulado por essas informações e que saiba o que você falou muito bem. Eu sabia que essa oportunidade aqui só os grandes dão, e você é um dos grandes. Você falou muito bem, você fez assim, as pessoas leem o rótulo e não vão no conteúdo. Esse é o problema. Vê lá, antirracismo e não vão no conteúdo. Você me permite, antes, eu estou aqui abusando de você, né, cara? Vem para a sua live, o vídeo... Eu quero... E a internet atrapalha a sua live, estraga a sua live toda. Tá te ouvindo, tá sendo maravilhoso, meu amigo. E aqui o objetivo é esse, inclusive, embora aqui o tema seja educação, mas eu não posso negar que eu, como político, que já atuo há algum tempo, e principalmente, né, que estou me colocando meu nome agora para 2020 como pré-candidato a vereador, toda essa discussão ela é fundamental. E quando eu digo para as pessoas que nós não temos as pessoas certas nos lugares certos, é que eu não posso admitir que, no meu caso, né, por mais que eu seja educador, trabalho há quase 20 anos em faculdades, né, sempre trabalhei com o ensino superior, eu não posso negar que a minha área de atuação é o esporte. Então, eu não posso acreditar que um gestor, o gestor de esporte não é um gestor escolar,
que esse gestor escolar não é um gestor esportivo, que esse gestor não entende nada de gestão pública. Eu não posso acreditar que essa pessoa não conheça Salvador. Quando eu fui discutir com um determinado gerente de esporte, ele não conhecia Salvador, ele não sabia aonde a prefeitura tinha. E aí o que você fala da educação, não adianta hoje nós trabalharmos com amadores, não. A gente precisa ter pessoas que entendam do processo. A educação é algo muito mais ampla do que estar discutindo só sobre métodos de ensino, metodologias e didática. A gente está falando de tudo, a gente está falando de transporte, de que para hoje você ir para um lugar, você vai precisar do transporte, que esse aluno possa ser que não tenha. A gente está falando da merenda, que esse aluno precisa daquela merenda para comer, é importante. E eu sempre defendi, claro que o esporte também tem uma relação, o ensino de forma integral, onde o aluno estuda de manhã, de tarde ele faz ali a própria lição dentro da própria escola, porque muitos pais não têm cultura para poder ajudar os filhos na lição de casa. E o filho não tem uma internet, não tem aonde pesquisar, e ali já faz um esporte. Ou seja, hoje nós precisamos olhar as coisas de forma diferente. Agora, como você mesmo falou, hoje quando a pessoa que votou no vereador anterior, ele não sabe quem foi, nesse também vai ser a mesma coisa. Ele vai decidir qual que vereador ele vai votar na fila lá, porque alguém diz. Ele não sabe, ele não tem a mínima ideia se essa pessoa conhece gestão pública, se essa pessoa é daquela área, e ele não está lutando por uma causa. Uma coisa simples. Hoje as pessoas vão votar e as pessoas que votam, por exemplo, o cara vai de 65 mil pessoas num ginásio, entende que o esporte é importante, entende que é isso, mas ela nunca votou em alguém do esporte. O cara que reclama da educação, ela não sabe se aquela pessoa tem algum projeto para a educação. Então, assim, o que falta hoje para a gente é uma consciência, e aí vem relacionado à educação, uma consciência de saber, olha, eu vou votar, é uma coisa séria, para que eu possa depois cobrar, para que eu possa entender. E se eu não estou buscando uma melhora naquela área e lutando por aquilo e me informando daquilo, eu vou deixar ao que acontecer, ao Deus dará. Não, e você tocou no ponto certo. Por que eu estou me estendendo com todas essas temáticas? Porque, para mim, a educação faz parte disso tudo. Eu só consigo compreender que eu tenha postura para defender a igualdade, que eu tenha postura para combater corrupção, que eu tenha postura para entender o meu papel na sociedade, se eu for uma pessoa bem educada. E quando eu falo bem educada, é não só na educação formal, mas na educação humanitária. O esporte está nisso. Aqui o Sensei Aloysio Schott, o grande mestre, meu amigo, já mandou um abraço para a gente aqui também. Meu amigo pessoal. O Sensei Schott, lá na Federação Baiana de Judô, eu sou judoca também, eu faixa preta, eu trabalho com o Shihan Paulo Fraga. O Sensei Schott é o nosso colega no Tribunal de Justiça Desportiva, então ele é um auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, entre outras coisas, é um grande nome do judô baiano, e a gente conversa muito tratando disso. O que está faltando nas pessoas é uma visão do seu papel de cidadão, e isso só vem, meu querido Átila, com educação. E aí é que vem a grande... Por que eu me estendi? Aí é que vem a minha grande insurreição. Eu não acredito que as pessoas que estão indo para a rua hoje com a bandeira antirracista tenham consciência do que é que está acontecendo lá em Cabrobró, na escola municipal. Tenham consciência de quantas escolas estaduais foram fechadas. Tenham consciência quanto ganha um professor estadual municipal. Tenham consciência que enquanto eu, governador, prefeito, às vezes contingencio o salário do professor, às vezes e muitas vezes eu congelo o salário do professor, ao mesmo tempo, em paralelo, estou aumentando o salário dos deputados, aumentando a verba de gabinete, aumentando os salários dos juízes, dos desembargadores. Isso não tem cabimento, não tem cabimento. A gente precisa entender que quando eu falo em educação como ferramenta de transformação social, quando eu falo em educação como ferramenta de mudança do patamar social, e por isso que eu disse que o nosso racismo, existem pessoas racistas, mas não existe uma instituição racista, o que existe é uma instituição que exclui
pela falta de ascensão social, e a ascensão social se dá, sobretudo, com a educação. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Não cheguei ainda, não estou ainda nadando em brancas nuvens, mas conquistei o que eu conquistei até hoje com base na educação. Meu pai, passamos por muita dificuldade. Não posso dizer que chegamos a passar fome, não, seria hipócrita. Mas passamos por muitas dificuldades, não foram poucas. Vi meu pai chorando muitas vezes, com problemas econômicos, porque a realidade da gente é uma realidade difícil. Mas ele nunca deixou de investir na educação dos filhos. E foi o que ele pôde fazer. O maior legado dele hoje não é um patrimônio. É ter um filho formado em Direito, um filho formado em Administração, um filho formado em Engenharia, todos bem empregados, todos trabalhando, todos desenvolvendo seus respectivos projetos. Então, meu irmão, isso quem dá é a educação. O cara ele não pode se sentir vitimizado e não pode se entender que vai precisar de uma cota tal, se ele não entender o papel da educação como elemento transformador. Né? E o papel da educação como elemento transformador, não. A gente tem uma visão, nos últimos tempos se deu uma visão da educação focada na instituição de ensino superior, por causa de uma demanda contida que nós tínhamos. Até 2000, até o ano 2000, cerca de 20% da nossa população jovem, entre os 17 e os 25 anos, cerca de 20% tinha uma educação, 20 ou menos, tinha uma educação de ensino superior. Né? Então a gente precisava dar essa educação. Então 80% da população brasileira, nos anos 2000, entre 17 e 25 anos, não tinha uma educação de ensino superior. Então a gente precisou investir nisso. Né? Precisamos otimizar nisso. Por isso que vieram FIES, ProUni, etc., porque eu precisava dar espaço para essa população entre 17 e 25 anos ascender à instituição de ensino superior. E com isso, meu amigo, deram as costas para a educação do ensino fundamental e do ensino médio. Esse é o problema. É isso onde a gente quer chegar aqui. Que não é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade dos estados e do município. Quem diz isso? A Constituição Federal de 88. A educação é descentralizada desde 1988. Competência do município, competência do estado. E isso que você colocou para mim é muito importante, porque você vai entender exatamente os meus questionamentos. Você como judoca e você como educador entende da importância da união disso. Porém, não adianta só ter a vontade se eu não sei como fazer. Então, hoje nós precisamos, e aí eu defendo aqui as pessoas, os que representam o esporte, que essas pessoas precisam ter projetos concretos. Né? Me permita aqui na live estar comentando, mas o ano de 2019, nós fizemos 10 projetos, pré-projetos estão prontos para nós entrarmos na pré-campanha. Porque a gente não adianta falar só de boca, a gente precisa mostrar estrutura, dados, como é possível fazer. E que hoje eu entendo que a educação, em paralelo ao esporte, isso vai dar um resultado fantástico. Agora, não existe vontade política, não existe vontade política nem do governo do estado e nem da prefeitura. E eu não estou nem entrando aqui no mérito do interior, né? Falando de capital. Mas, assim, precisamos mudar isso, precisamos nos unir. Os educadores precisam se unir em prol disso. As manifestações não podem ser só salariais, precisam ser também pela qualidade do ensino. Precisam ser salariais? Precisam, claro. Átila, você tocou no fantástico, você tocou num ponto fantástico. Eu estou aqui lhe aplaudindo sem você me ver. A gente precisa brigar por reajuste salarial, lógico, todo mundo precisa ganhar mais, principalmente o professor. Né? Sobretudo quando você tem uma realidade de mercado em que você vê outros servidores públicos não concursados em status de cargos comissionados, etc., ganhando 10 vezes mais que um professor. Então você tem toda a razão. Mas eu não posso imaginar que o papel do sindicato, o papel dos líderes da categoria seja exclusivamente uma briga por reajuste salarial. Mas sim, nós nos intervirmos e sermos proativos na projeção, na proposta, ou seja, precisamos ser propositivos.
Né? O que é importante aqui? Como é que eu vou alcançar? Sabe o que é que está faltando? Está faltando um planejamento. E planejamento tem que envolver um plano de ações e metas. Se eu não estabeleço as metas adequadas, eu não vou saber se eu cheguei em 2, 3, 4 anos no nível A, B ou C. Eu vou dar um exemplo para você, educação, você talvez já saiba disso. A gente precisava criar uma meta, isso no final de 2005, né? Final de 2005, isso. A Lei de Diretriz e Base da Educação teve a primeira, o chamado Decreto Ponte, 2005, salvo engano, e se estabeleceu parâmetros curriculares nacionais, criou-se metas na educação para a pessoa atingir, tanto na aprovação do aluno, quanto no alcance de médias. Ao invés de eu criar um plano de ação para atingir essa meta, eu diminuí a régua da qualidade. Pô. Então, hoje é muito comum a gente ver um aluno que não está apto a passar de ano, por exemplo, estou falando do ensino médio e ensino fundamental, o aluno não está apto a passar, mas para eu não perder a meta, eu aprovo esse aluno, eu diminuo a qualidade, eu diminuo. Isso é planejamento da educação. Eu vou dar um exemplo, eu sei que eu vou ser criticado muito pelo que eu vou falar, mas uma questão da língua portuguesa. Quando muita gente diz assim, a gente precisa otimizar a nossa língua portuguesa, precisamos reverenciar a nossa língua portuguesa, o aluno hoje no Brasil lê mal, escreve mal, interpreta pior ainda. Ao invés de eu valorizar isso e criar mecanismo, um plano de ação para que eu possa aumentar as notas, né, em patamares mundiais, tá? Não só em patamares nacionais. As regras para isso não são, tanto em matemática quanto em redação, não são regras nossas. Ao invés de eu melhorar o meu plano de ação, o que é que eu fiz? Eu criei a falácia. Há muitos educadores hoje, pedagogos hoje, que criam a falácia de que não, você pode falar errado, não tem problema não, porque a língua é viva, então eu não preciso escrever adequadamente, eu não preciso falar adequadamente, fale do jeito que quiser, escreva do jeito que você quiser. E isso, nos últimos 4, 5 anos, virou um dogma para muitos pedagogos, para muitos educadores, de que eu não devo corrigir o aluno, que eu não vou corrigir o erro em português do aluno. Isso é um absurdo. Então, ao invés de eu criar um plano de ação para melhorar o alcance da meta, eu reduzi a régua para estabelecer um padrão de que qualquer aluno passe com qualquer nota. Lógico, estou generalizando, tá? Mas assim, pode falar. Como é que a gente vai ter planejamento? Me diga, se as secretarias são dos partidos, como é que a gente vai ter planejamento se eles mudam, independente de qualquer processo, de que a pessoa tenha lá uma estrutura? E não vai dar tempo, mas eu quero ter uma outra oportunidade para a gente poder se encontrar e falar, porque agora mesmo o presidente quer que os reitores sejam indicados pelo presidente. Ou seja, como é que funciona? Não dá para ser assim. As pessoas que têm que estar lá, elas precisam ter andado nos corredores. As pessoas que precisam estar lá, elas precisam ter a estrutura em conhecer. Não dá para a gente poder estar teorizando de como é. Então, tudo isso, como é que tem planejamento se hoje os interesses são muito maiores políticos do que, na verdade, hoje a gente vive em uma Salvador, me permita dizer, das coisas e não das pessoas. Quem anda nos bairros de Salvador sabe o que eu estou falando. Não existe hoje um apoio, uma estrutura para os bairros. Professor, nós estamos faltando aqui 6 minutos. Então, eu queria que você, dentro do possível, em 6 minutos, fizesse aí suas considerações finais. Já quero lhe pedir, em um outro momento, a oportunidade de lhe ter aqui novamente, dessa vez a gente olhando um para o outro. E quando terminar essa pandemia, quero te dar um abraço, quero conversar com você, quero aprender e ver outras possibilidades de colaborar com a educação através das suas ideias. Mas agora eu queria lhe ouvir, porque todo esse povo que está aqui, assim, está muito, não tenho dúvida, sim, eu estou feliz em estar lhe ouvindo, todas essas pessoas estão aqui, e a gente tem muita coisa para falar. Eu tinha aqui assuntos inúmeros, e vamos estar marcando um novo momento, me permita aí já te antecipar esse convite, para que assim que a gente possa, a gente bater esse papo. Mas o tempo está passando aqui, eu queria ouvir as suas considerações finais, e lhe agradeço enormemente esse papo, e assim,
eu quero lhe parabenizar pela sua emoção, porque assim, a gente conhece o amor e o empenho das pessoas pela emoção. E aqui foi mostrado, embora não tenha sua imagem tenha sido transmitida, mas foi mostrado aqui sua intenção, seu conhecimento e principalmente seu objetivo através da voz, professor. Meu querido, só quem tem a agradecer sou eu por vários motivos. Primeiro, por abrir esse canal de comunicação em que a gente possa desabafar, possa trocar ideia. Não precisamos concordar, as pessoas têm... e essa é a grande questão. As pessoas estão muito constrangidas em colocar as suas respectivas opiniões, porque só estão indo para espaço em que há concordância. Eu não acredito no consenso. A ciência não é feita de consenso, a educação não é feita de consenso. Não existe um consenso. Eu tenho um grande amigo que já passou por aqui, não sei se ainda está aqui nesse grupo da live, que é o Bernardo Guimarães, que ele comenta isso com bastante embasamento, de que se eu estou tratando de uma ciência de consenso, isso não é ciência, isso é dogma. Então, agradeço a você por estar permitindo o debate verdadeiro, o debate sincero, em que a gente possa trocar ideias, trazer informações, discutir, discordar, que é saudável, né? A gente cresce com a discordância. O seu espaço é um espaço de qualidade. Eu vi as pessoas que passaram aqui, as pessoas que entraram aqui, são pessoas que também querem contribuir, isso é muito importante, né? Contribuir para o debate. Me coloco à disposição sempre. Falei com o nosso amigo Fábio Rocha que a gente precisa desses espaços cada vez mais efetivos. E, então, se você me fez o convite, eu já estou devolvendo a você uma intimação. Me convide mesmo, por favor, porque eu preciso trocar essa ideia com você online, depois presencialmente, desenvolvermos essa estrutura. Não sou candidato a nada, reverencio as pessoas que estão sendo candidatas, porque eu acho que é um momento, é uma atitude de coragem. Eu já estou lhe parabenizando quando você fala isso. É um ato de coragem você se predispor no mundo atual, na realidade atual, a um cargo político, não desmerecendo os cargos políticos, precisamos de bons políticos, mas porque a falta de uma educação de qualidade, a falta da informação de qualidade, a forma como se dissemina e manipula a informação, deu ao cargo, e obviamente, infelizmente, a atitude de certos políticos, né, termina generalizando uma peja para a categoria, o que é muito ruim. Eu tive a oportunidade de conviver e de lidar com excelentes cabeças, tive a oportunidade e tenho a oportunidade política, e tenho tentado também, viu, Átila, motivar outras pessoas a quem eu acredito e a quem eu devoto uma certa admiração. Estou aqui, meu amigo Dudu Vieira, vou falar o nome dele ao vivo, que passou. Toda vez que eu falo isso, ele fala, não, sai de mim. Mas eu tenho tentado propor a essas pessoas, que eu acredito que tem muito a dar e muito a contribuir, que se coloque no papel político. Infelizmente, por vários motivos, eu não tenho hoje como contribuir no cargo, mas tenho muita vontade de contribuir com o debate. Então, para debater, para discutir, para tratar temas, não só conte comigo, meu amigo, como sabe que eu estarei sempre à sua disposição. A gente alinhando a nossa agenda, a gente verificando os nossos projetos, será sempre uma honra estar aqui com você. E espero também com a conexão mais adequada. Nesses minutos finais, eu quero, de novo, lhe agradecer, dizer que estarei à disposição, que o caminho alternativa para a superação dessa pandemia é o diálogo, é o debate, é o permanente espaço de discussão para criar soluções, para pensar soluções. Viveremos momentos cada vez mais difíceis, né, na economia, na saúde, na educação. Então, se nós não estivermos abertos ao debate, estaremos fadados ao fracasso total, como nação, como cidadãos, como seres humanos. Estaremos e estamos fadados ao fracasso se não visualizarmos o canal do diálogo, da solidariedade, do humanismo. E a educação, para mim, é isso. É uma ferramenta de troca, é uma ferramenta de crescimento, é uma ferramenta de evolução, e é nisso que eu acredito, né? E aí, só para encerrar, alguém perguntou aqui em relação ao ensino EAD, e eu digo assim, olha, acreditem, é uma ferramenta adequada. A gente não pode desistir da educação da pandemia. Se vem por EAD, se vem do jeito que for, que fale a conexão, mas que não desistamos da educação.
A educação é a única solução. Muito obrigado. Está encerrando aqui, temos 1 hora só. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Um grande abraço. 6 segundos, está encerrando. Um beijo no coração.